e pra cá, subindo o morro ou descendo a ladeira, vou parar no sinal, eu vou buzinar, bip, bip. Entrego meu caminho e confio no Senhor, o mais Ele fará. Bip, 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 Jesus eu vou seguir. Bip, 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 eu não vou desistir. Bip, 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 Jesus eu vou seguir. Bip, 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 eu não vou desistir. Pare, olhe, siga Jesus. Pare, olhe, siga Jesus. Família, alegria. Um dia eu vou crescer e então eu vou poder dirigir meu carro pra lá e pra cá, subindo o morro ou descendo a ladeira, vou parar no sinal, eu vou buzinar, bip, bip. Entrego meu caminho e confio no Senhor, o mais Ele fará. Bip, 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 Jesus eu vou seguir. Bip, 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 eu não vou desistir. Bip, 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 Jesus eu vou seguir. Bip, 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 eu não vou desistir. Pare, olhe, siga Jesus. Pare, olhe, siga Jesus. Família, alegria. Um dia eu vou crescer e então eu vou poder dirigir meu carro pra lá e pra cá, subindo o morro ou descendo a ladeira, vou parar no sinal, eu vou buzinar, bip, bip. Entrego meu caminho e confio no Senhor, o mais Ele fará. Bip, 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 Jesus eu vou seguir. Bip, 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 eu não vou desistir. Bip, 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 Jesus eu vou seguir. Bip, 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 eu não vou desistir. Pare, olhe, siga Jesus. Pare, olhe, siga Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou na contramão do mundo, no céu eu quero chegar. Bip, 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 Jesus eu vou seguir. Bip, 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 eu não vou desistir. Bip, 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 Jesus eu vou seguir.
ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olá, pessoal! Aqui tem Família Alegria. E aí na sua casa, tem Família Alegria? Como vai a sua família? Eu sou o pastor Felipe, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E hoje nós temos uma programação especial para toda a sua família. Desde já, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, compartilhe a nossa programação com seus amigos e deixe o seu comentário em nosso vídeo. Vamos ler a palavra do Senhor? Convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Baseado nesse salmo, o grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, escreveu o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza nas tribulações. O Senhor é torre forte, castelo forte, lugar seguro, onde podemos nos esconder, nos abrigar. Te louvamos porque o Senhor cuida de nós e nesse tempo de crise, tribulações, tantas notícias ruins, o Senhor é o nosso refúgio. Nós corremos para a Tua presença e podemos encontrar alívio, descanso, alegria, paz, esperança em dias de aflição. Ó Deus, tira do nosso coração o medo, a preocupação e em nome de Jesus queremos nos refugiar no Senhor todos os dias. Fala conosco e nos ensina a Tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adoniran. Na Reforma Protestante do século XVI, a igreja vivia com muitas coisas desnecessárias que só prejudicavam a vida dos fiéis. A igreja estava cometendo muitos erros. Martinho Lutero, ao ler a Bíblia, começou a ensinar o que era correto. O Papa foi colocado como mediador entre Deus e os homens, sendo que Jesus é o único mediador. Compravam indulgências, pagando com dinheiro para receber o perdão de Deus. Era como um ingresso para receber a bênção do Senhor. Mas Jesus já havia conquistado o perdão por meio de sua morte na cruz. Muitos outros erros e regras desnecessárias foram colocadas. Com isso, aconteceu a Reforma Protestante. Daí vieram os 5 solas. Os 5 solas são 5 frases em latim.
são os pontos centrais da reforma protestante do século XVI. Os reformadores e os que vieram depois deles elaboraram confissões, credos e os catecismos para auxiliar no ensino da Bíblia, mostrando as diferenças da Igreja Católica Romana da época com a Igreja Reformada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os 5 solas é aquilo que as igrejas reformadas tinham em comum contra o catolicismo romano. Sola significa sozinho ou somente. As frases correspondentes são: sola fide, pela fé somente; sola scriptura, somente pelas escrituras; solus Christus, somente por Cristo; sola gratia, só pela graça; soli deu glória, glória somente a Deus. E foi Martinho Lutero quem escreveu a letra deste hino que irei cantar agora. O hino se chama Castelo Forte. É assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Um beijo para vocês, pessoal. E tchau, tchau. Fui. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica.
O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. As verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha. Certo dia, o pai de Davi estava pintando a sua casa. Em determinado momento, ele parou e ficou com cara de desanimado. Davi, seu filho, disse: Pai, que cara é essa? Nossa casa está ficando linda com essa reforma. Seu pai respondeu: mas eu queria reformar a casa toda e estava programando uma reforma muito maior e melhor. Mas com essa crise e dificuldade que estamos vivendo, só vai dar para pintar as paredes. Estou até desanimado. Se não fossem as dificuldades, nossa reforma seria muito melhor. Nossa casa iria ficar muito bonita, igual um castelo. Davi disse: Não desanime, papai. A reforma está ficando muito boa. E olha só, no Salmo 46, nos diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Nele nós encontramos o lugar mais lindo e seguro para morarmos. Ele é nosso castelo forte, nossa fortaleza, que nem se compara com as construções que fazemos aqui. Esse lugar é o melhor lugar do mundo para se viver. Esse lugar é na presença do Senhor e nós podemos cantar: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo.
Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Seu pai sorriu e disse: que legal, meu filho, você está me fazendo lembrar de um homem que também fez uma grande reforma, uma reforma na igreja. Martinho Lutero viveu na Alemanha, no continente europeu. Ele era um monge agostiniano que, diante das crises e dificuldades que o povo vivia, foi usado por Deus na reforma protestante. Davi disse: me conte mais sobre esse reformador da igreja. Seu pai continuou: no mosteiro, ele começou a ler a Bíblia e ele viu que a igreja estava fazendo muitas coisas que a Bíblia não ensinava. A igreja havia se desviado dos ensinamentos de Jesus. Depois, quando se tornou professor na Universidade de Wittenberg, ele dizia aos seus alunos o que ele aprendia na Bíblia. A igreja colocou o Papa como mediador entre Deus e os homens, sendo que Jesus é o único mediador e mais, inventou diversas regras desnecessárias. A Bíblia era lida apenas em latim e a igreja cobrava indulgências. Isso era pagar para receber o perdão de Deus. Lutero pregava contra essas mentiras. Ensinava que não era possível comprar o perdão de Deus, nem pagar promessas, nem ter uma vida boa o suficiente para merecer algo de Deus. Jesus já havia conquistado o perdão de Deus por meio do seu sacrifício. Era apenas preciso crer em Jesus e obedecê-lo. Assim, ele escreveu as suas reclamações em 95 teses e as afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde os anúncios importantes eram colocados. Lendo a Bíblia, ele aprendeu que somos salvos por fé e não por sacrifícios que fazemos para merecer a salvação. Somente Jesus pagou pelos nossos pecados e ele fez esse grande sacrifício de amor, derramando o seu sangue na cruz para nos livrar da condenação do pecado e nos justificar diante de Deus. Naquela época, fazer o que ele fez era muito arriscado. Poderiam até mesmo matá-lo, como já havia acontecido com outros homens reformadores que denunciaram os erros da igreja. Com a invenção da prensa tipográfica naquela época, os ensinamentos de Lutero se espalharam por toda a Europa, em escritos e livros. Lutero, então, recebeu uma ordem do Papa para retirar tudo o que escreveu. Mas ele não voltou atrás. Ele foi considerado como herege. Herege significa aquele que ensina coisas erradas, mas ele ensinava coisas corretas, aquilo que ele aprendia na palavra de Deus. Seus ensinamentos tiveram impacto político, religioso e cultural. Quando se apresentou ao imperador, foi considerado como fora da lei e seus livros foram desprezados. Depois disso, ele teve de viver escondido num castelo. Trocou seu nome para Dom Jorge e vivia disfarçado para não ser morto. Mas ali, ele aproveitou o tempo para fazer a tradução do Novo Testamento para o alemão.
a tradução se espalhou e as pessoas puderam ler a Bíblia pela primeira vez. Toda a Europa começou a passar por uma grande reforma por causa dos ensinos de Lutero sobre a Bíblia. Ele não queria dividir a igreja, e sim reformá-la. Mas, como não aceitaram os seus ensinamentos, o movimento recebeu o nome de Reforma Protestante. Reforma porque uma nova igreja começou com muitas mudanças. Protestante porque a igreja estava longe da verdade da Bíblia e era preciso falar e protestar contra as mentiras para voltar à verdade da palavra de Deus. Assim começava a Reforma Protestante, que deu origem às igrejas reformadas, como luteranas, presbiterianas, anglicanas, batistas, metodistas e outras. Lutero queria que as pessoas lessem a Bíblia para conhecer a verdade e não serem enganadas com falsas doutrinas. Ele ensinava assim: não compramos o perdão de Deus. Na Bíblia ensina que por meio de Jesus, quando confessamos os nossos pecados a Deus, recebemos esse perdão de graça. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando ele leu a Bíblia, ele aprendeu que o justo viverá pela fé. Não precisamos viver fazendo coisas para merecer o perdão de Deus. Recebemos a graça de Deus de graça, por meio de Jesus que nos justificou. Eu não consigo me justificar diante de Deus. Sou culpado, sou pecador. Mas, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, devemos viver em santificação, para a glória de Deus. Zezinho disse: por isso, é muito importante ler a Bíblia. Temos de voltar às Escrituras, para conhecermos a verdade. Lutero foi instrumento de Deus para todos viverem um novo tempo. Seu pai disse: e pensando na palavra de Deus, me lembro de Josué. Ele foi instrumento de Deus para um novo tempo. Ele tinha um grande desafio à frente. Um novo momento iria começar. Moisés, o grande líder do povo, havia morrido. Agora, eles estavam diante da terra prometida, com grandes incertezas quanto ao futuro. Nas fronteiras da terra prometida, diante do rio Jordão, nesse momento de medo, Deus falou a Josué dizendo: como fui com Moisés, serei contigo. Seja forte e corajoso, não temas, porque onde pisar a planta do seu pé, eu te darei. Devemos recomeçar, como Josué, como Lutero. Somos instrumentos nas mãos de Deus, mas é Ele quem está no controle e faz novas todas as coisas. Em Jesus, tudo se fez novo. Ele é poderoso para nos fortalecer e continuarmos a jornada. Deus nos conduzirá em triunfo. É preciso ter bom ânimo para não desanimar. Temos de crer nas promessas de Deus, na sua palavra fiel, pois Ele é fiel. Temos de prosseguir, continuar e avançar, obedecendo conforme a palavra nos ensina. Vamos orar, pedindo a Deus força e coragem nesse novo tempo, onde somos instrumentos para a sua glória e somente Ele pode ser nosso castelo forte e seguro nas tribulações. Zezinho disse: depois eu quero te ajudar a pintar a nossa casa. Essa reforma vai ficar excelente. Assim como eles oraram, nós também vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor.
Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, porque quando estamos desanimados, cansados, quando estamos na caminhada no deserto, nós passamos por provações e dias difíceis, mas nós queremos que o Senhor nos fortaleça. O Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. Te louvamos porque o Senhor usou Josué, usou Martinho Lutero, e hoje o Senhor pode nos usar para a sua glória nesse novo tempo. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ouça agora a canção Novo Tempo. O tempo passou, você decidiu seguir outros caminhos e deixar de lado sonhos. Ao ver estrelas distantes no céu, você pensou que nunca alcançaria os seus sonhos. Em meio a perdas no dia a dia, nesse deserto a desilusão roubou suas forças. No interior do seu coração ficaram muitos sonhos que estão adormecidos. Ao ver os gigantes, fique confiante, você não vai morrer. Deus vai fazer você vencer. Sonhos que ficaram sempre adormecidos, esta é a hora deles despertarem. Deus te encoraja, muda a sua história. Esse é o início de um novo tempo. O tempo passou, você decidiu seguir outros caminhos e deixar de lado sonhos. Ao ver estrelas distantes no céu, você pensou que nunca alcançaria os seus sonhos. Em meio a perdas no dia a dia, nesse deserto a desilusão roubou suas forças. No interior do seu coração ficaram muitos sonhos que estão adormecidos. Ao ver os gigantes, fique confiante, você não vai morrer. Deus vai fazer você vencer. Sonhos que ficaram sempre adormecidos, esta é a hora deles despertarem. Deus te encoraja, muda a sua história. Esse é o início de um novo tempo. Abra os olhos para avistar nova terra. Deus vai te dar. As promessas acontecem, elas nunca envelhecem. Abra os olhos para avistar nova terra. Deus vai te dar. As promessas acontecem, elas
elas nunca envelhecem. Abra os olhos pra avistar nova terra. Deus vai te dar, as promessas acontecem, elas nunca envelhecem. Sonhos que ficaram sempre adormecidos, esta é a hora deles despertarem. Deus te encoraja, muda a sua história. Esse é o início de um novo tempo. Sonhos que ficaram sempre adormecidos, esta é a hora deles despertarem. Deus te encoraja, muda a sua história. Esse é o início de um novo tempo. Oh, 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 oh. Novo tempo. Nesse tempo de pandemia, nós não podemos ir à escola, não podemos ir à igreja, e você muitas vezes fica aí parado. Não fique parado, para você não enferrujar. Você pode fazer muitas atividades. Você pode ajudar sua mãe, seu pai, pode estudar, pode fazer muitas brincadeiras legais. E agora nós teremos uma atividade na oficina da tia Nívia. Ela vai fazer um castelo. Hoje nós aprendemos que o Senhor é o nosso castelo forte. E nessa atividade vamos fazer um castelo. É com você, tia Nívia! Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer um porta-lápis em formato de castelo. Não foi sobre isso que o pastor falou lá na história dele? Sobre o castelo, sobre a reforma? E o nosso castelo forte é o nosso Deus, não é mesmo? E para a gente poder lembrar que nós temos um Deus que é forte, um Deus que nos ajuda, nós vamos fazer um castelo, que é uma fortaleza. Então, hoje nós vamos fazer reciclagem. Então, o nosso porta-lápis será de reciclagem. E aí, a tia usou uma latinha, duas latinhas dessa, tá? A mamãe, a vovó, a tia, a vizinha, alguém deve ter, mas se não tiver, não tem problema. Você pode fazer com outro material que você tem na sua casa. Vou usar também um pote de shampoo que acabou aqui em casa, né? E a tia vai utilizar para fazer a torre do castelo. Papelão encapado e cola, tesoura. E hoje a gente vai usar a cola quente para poder fixar aqui, tá bom? Então vamos lá. Pra gente encapar esse daqui, eu cortei um pedaço de papel, dobrei e eu vou colar esse pedaço aqui para dar uma sustentação para poder ficar assim, tá? Formar os tijolinhos da nossa torre. Agora nós vamos desenhar os nossos buraquinhos para formar o tijolinho, tá bom? Já recortei e agora nós vamos colocar aqui na nossa latinha. E para isso nós vamos usar fita adesiva, tá?
pode desenhar uma folha de sulfite que você tem aí na sua casa, você pode fazer do jeito que você quiser. Um triângulo, um retângulo, um quadrado, um círculo. Você vai usar a forma que você quiser para você fazer a sua janela. As minhas duas torres laterais já estão prontas. E agora nós vamos fazer a torre do meio, que é a maior. Então já comecei aqui, já coloquei o papel com a fita adesiva. Vou terminar de circular. Vou colocar aqui, ó, para vocês poderem ver. E vou colocar de novo, vou colocar mais fita adesiva para poder segurar esse papel aqui, tá bom? A tia usou de molde essa vasilhinha aqui. Nós vamos riscar e nós vamos recortar. Agora, um segredo. Vocês vão marcar mais ou menos o meio, sem amassar muito, tá? E vocês vão dar um corte. Vamos fazer um corte. Tá vendo? Mas para dar certo, a gente vai tirar uma fatia, como se fosse um pedaço de pizza. Isso aqui a tia tirou, eliminou. E agora, vou tentar fazer assim para vocês poderem ver. Ó, viu só? O telhado da nossa torre é assim que faz. Facinho, não é mesmo? Aí você pode usar também fita adesiva para fechar. E fica fácil, porque já fica um buraquinho aqui para você encaixar a sua bandeirinha. Vamos terminar o nosso? Agora que vocês já aprenderam como que faz? Já tá colado a porta e a janela. Olha só o que a tia colocou aqui. Conseguem ler comigo? Castelo Forte é o nosso Deus. E a gente vai colar agora. De um lado, este do outro lado, e a nossa torre com a porta no meio. Para nossa cúpula ficar presa aqui em cima, a tia também vai passar cola. E para nossa bandeirinha, eu usei um pedacinho de tecido e um palito de dente, ficar preso aqui em cima também, não ficar soltando. Eu vou utilizar um pinguinho de cola quente lá embaixo. E assim nós terminamos o nosso porta-lápis de materiais reciclados, né? Que vai ficar em cima da minha mesa. O meu porta-lápis para eu sempre me lembrar quem é o meu Deus forte, o meu castelo forte em quem eu posso confiar. Tá aí.
façam vocês também. Tchau! Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os novatos. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Huss entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero. E ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por um, ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora: como posso me acertar com Deus? Então ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala: seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficar em quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizado em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo.
Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer, e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa-se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Bom dia, sou eu, Isabela, e hoje quero falar um versículo para vocês que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números 6, 24 ao 26. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Se você também quer participar, envie pra gente uma foto sua com seu desenho ou um vídeo dizendo um versículo bíblico. Participe! Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente
a fé, somente a graça, somente as Escrituras. Somente a Deus toda a glória. 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 Toda Que bom estarmos na presença do Senhor. E na presença dele não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não fique com medo, preocupado, ansioso, desanimado. Na palavra de Deus nos diz: seja forte e corajoso. Estamos chegando ao fim de mais uma programação e nós queremos agradecer a você e sua família pelo carinho em acompanhar a nossa programação. Nós agradecemos porque você está aí do outro lado, acompanhando tudo aquilo que nós fazemos aqui com muito amor para a sua família e para a glória de Deus em primeiro lugar. Vamos orar e agradecer por esse tempo, pelo privilégio que temos em estarmos juntos e pela oportunidade de falarmos sobre Jesus, sobre o nosso Deus, que é Castelo Forte. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos por esse tempo onde nós buscamos ao Senhor juntos como família e nós te pedimos que em todos os dias da nossa vida estejamos protegidos neste castelo forte que é a tua presença. O Senhor é quem cuida de nós e nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar desanimados, tristes ou preocupados. Temos o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. Por isso, tira do nosso coração toda dúvida, toda incerteza e nos acalma com a tua paz, com a tua alegria. Nós temos esperança em Jesus e nós queremos te pedir, fica conosco e abençoe cada uma das famílias que estão nos ouvindo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você quiser participar da nossa programação, envie uma foto ou um vídeo dizendo um versículo e nós vamos colocar aqui em nossa programação. Para você e sua família alegria, uma ótima semana na presença de Jesus. Um grande abraço e tchau, tchau! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha
minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.